Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Moore e dessa vez eu vou falar de novo, mais uma vez, novamente, de um povo das Américas. Dessa vez é a vez dos maias, né? Vou falar um pouquinho dos maias. Bem, então, vou começar, basicamente, os maias eles ocuparam ali a América Central quase toda, eles pegaram ali um pedacinho do sul do México também e vieram um pouquinho aqui para baixo. Mas é basicamente ali na América Central, o grande histórico lá. E como eu falei, né, ali a Península de Yucatán era onde acontecia como é que diz? Onde tinha o centro, vamos dizer assim, do Império Maia, né? E inclusive Yucatán, o nome original dele era Mayab. A Península de Yucatán era Mayab para os maias. Eles foram nomeados quando os espanhóis chegaram aqui. Eles perguntaram que terras eram aquelas prepotentes, né? Achando que todo mundo falava a língua deles. E aí fala que os maias, entre eles, comentaram tipo Yucatán. É que ele não tá afim de falar contigo. Que seria, olha como eles falam. Porque falava diferente. E aí eles traduziram assim, como Yucatán, que chegar mais perto. E aí eles nomearam aquela região de Yucatán, mas o nome original era Mayab. Ah, sim, eu tô me baseando esse livro aqui, ó. Nesse livro aqui e algumas pesquisas na internet, tá bom? É o que eu tô falando, então vamos lá. Os maias, assim como os egípcios, que eu já falei no vídeo egípcio também, como é que diz? Eles acreditavam que havia um mar primordial. Havia um grande mar primordial no meio do nada, tá? Como eu já falei, mares primordiais para mim fazem muito sentido, né? Para começar uma mitologia. Porque se você partir do pressuposto que, pronto, fazendo referência à evolução das espécies, né? A vida começou praticamente na água, né? Os micro-organismos foram se desenvolvendo, tal, as algas foram ficando complexas, aquele negócio todo, peixes, não sei o que, sabe? E foi, né? Tome, foi se diferenciando e teoricamente saiu da água. Então você começar com o mar primordial, eu acho bem coerente. E aí, mais uma vez eu falo, é coincidência? Ou eles tinham esse conhecimento e quando os invasores chegaram, mataram, perderam essa referência, né? Foi apagado o conhecimento deles e por isso eles botaram na mitologia. Alguns da mitologia que criaram a mitologia já tinham esse conhecimento? Ou era apenas uma iluminação divina? Alguma coisa, alguma divindade falou para eles esse tipo de coisa? Ou eles sabiam disso? Os maias são citados em outras coisas como que previam o futuro, né? O calendário maia, que as pessoas falam, essas coisas. Eles tinham um bom estudo sobre matemática, astronomia, enfim. Eles tinham bastante coisas que eles eram bem estudiosos, eles consideravam povos realmente inteligentes, então talvez eles soubessem e por isso estava na mitologia deles, né? E seja só uma interpretação deles do que eles sabiam, né? Para a teoria da evolução. Mas aí, voltando para o mito em geral, vai ter lá o mar primordial e alguns deuses vão estar por lá, né? São vários deuses, mas nesse caso o palco vai para 3 deles. Kukulkan, que é a serpente emplumada, assim como Quetzalcoatl, né? É uma serpente emplumada. O Kukulkan estava lá nadando no mar primordial, fazendo nada, né? Tínhamos também Tepeu, que era como se fosse um deus dos céus, e tínhamos Huracan. Vocês não ouviram errado, Huracan mesmo. Aí você faz, nossa, furacão em espanhol, coincidência? Não, não é coincidência. Não há coincidência nesse mundo, o que é inevitável. Mas, voltando para o português, saindo um pouco do japonês, Huracan é um deus altamente importante, como eu falei. Ele está na criação, ele é um dos que está lá para ajudar na criação. E ele era como se fosse um deus que era um tornado, realmente um furacão, que tinha um pé só, porque o furacão, né, ali só. Os braços tinham as mãos enormes como pás. Eu acho que para remeter ao que o vento passa, né, arrastando, né, levando, né, arrebatando as coisas, para remeter que girava. Ou seja, era basicamente a expressão de um furacão.
né? E aí era tão famoso, esse nome tão conhecido, que os espanhóis agregaram no seu idioma essa palavra e passou a ser sinônimo de furacão. Se os espanhóis tinham um termo antes, eu não sei, eu não sei, mas fica aí a justificativa porque o huracão é furacão em espanhol, é por causa dos maias. Pra vocês verem que nem tudo foi perdido. Mas enfim, e aí Kukulkan tava um dia lá, no meio do nada, pensando, né? Ah, e se tivesse coisa aqui, né? Seria interessante ter coisas aqui, não é mesmo? Vamos criar alguma coisa? Eu vou conversar com outros deuses, vou convocar uma assembleia, mas vamos falar, vamos meter até um papinho ali com o Tepeu. Vamos lá, e chama o Tepeu, vem cá, ó, senta aqui. Senta aqui não, né? Porque o Kukulkan, ele podia voar. E ele tava nadando como uma serpente. E Tepeu era do céu. Então, vamos parar aqui, vamos conversar? Né? Vamos conversar aí. Começam a conversar e faz, já galera, ó, vê só. Eu tive a ideia de a gente criar umas coisas. Tem muito nada, tem a gente pra lá e pra cá, mas é muito grande pra só a gente, sabe? Tipo, qual a graça? A gente podia criar umas coisas, a gente podia colocar uns seres pra adorarem a gente, pra lembrar como a gente é importante e tal. Aí vamos um pouquinho de egocentrismo, não é mesmo? Mas, voltando, aí a gente pode colocar ali, não sei o que, vamos botar, vamos colocar, e aí tá certo. E aí Tepeu faz, olha rapaz, eu gostei da ideia, achei interessante, a gente podia até organizar o mundo aqui de uma forma diferente, parar com esse negócio de quase nada, sabe? Umas coisas assim meio estranhas. Ah, vamos deixar assim, vamos fazer diferente, vamos trocar, vamos levar essa ideia pra Assembleia. E aí eles convocaram outros deuses, Huracan, entre outros, e eles foram conversar. E aí decidiram que tudo bem, beleza, vamos fazer. E aí os três que vão fazer isso, no caso, são Kukulkan, Tepeu e Huracan. Vamos construir. E aí eles foram construir. E aí foram criando tudo da natureza. Criaram terra, criaram os animais, né, peixes, répteis, aves, enfim, outras coisas. Criaram as estrelas, criaram uma composição ali do universo. Eles fizeram uma composição que eles acreditavam que era assim. Uma tartaruga. Tinha uma tartaruga, né? Que aí eu vou trazer para mostrar a diferença realmente do conceito entre incas, maias e astecas, né? Enquanto os astecas eram duas pirâmides, os incas eram com formação quase de planos assim, né? Dos três coisinhas. E o do caso dos maias era dividido de uma forma meio estranha, que não dá nem para considerar direito, não sei como é que a gente pode colocar isso. Eles separaram, no plano terreno, tinha uma tartaruga gigante, que ficava nadando ali, tinha 3 pedras que sustentavam a parte de cima, o céu. Atentem para o número 3. Para os maias o 3 era importante, e essas 3 pedras eram super importantes, inclusive falam os historiadores que algumas casas tinham 3 pedras no centro dela, que era para ajudar a sustentar, para fazer essa referência. E 3 para os celtas eram altamente importantes. Coincidência? Eu acho que não. E mesmo que os maias tivessem vindo de outro lugar, provavelmente não foi da Europa, então não era um conceito tão antigo quanto. Eles podem ter vindo, como eles acreditam, até pelo mar, então eles poderiam ter vindo da África. Eles poderiam vir da Europa, mas eu acho meio improvável, né, por algumas questões. Eles podem ter vindo migrando, enfim. A gente não tem necessariamente, a gente não tem uma ideia batida de onde eles vieram. Também tem uma ideia que eles podem vir os polinésios e depois só migraram para o outro lado, né? Vinham do lado de cá e migraram para o outro lado. Mas enfim, para os celtas também o 3 era importante. Talvez, na verdade, a simbologia do 3 seja real. E os povos sabiam disso e a gente perdeu esse conhecimento com as invasões e as sobreposições de culturas. E aí, enfim, eles fizeram essa tartaruga. Essa tartaruga, ela tinha uma árvore no centro que ajudava também. Tinha alguns montes, 4 montes, um em cada canto. Nessas montanhas tinha uma árvore no topo, que suas raízes iam até o submundo, que eles chamavam de Xibalba, né? E ali embaixo tinha o Xibalba, como um submundo, como um inframundo normal, parecendo com Svart Alfahan dos nórdicos. Que lá embaixo também tinham criaturas diferentes, né? Que habitavam lá e tudo mais. E tinham deuses também, deuses da morte, que foram habitar lá depois. E em cima tinha um crocodilo bicéfalo segurando o céu, ajudado por 4... Eram 4 ou eram 3? Agora estou na dúvida. Acho que eram 3 anões gigantes. Que estavam nas mãos dele segurando o teto do céu, vamos dizer assim. Então assim, é completamente diferente
dos astecas. E olha que estavam do lado, né? Então, assim... Enfim, e aí, para ocupar a terra, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a construir. Fizeram os animais. Mas os animais não conseguiam pronunciar as palavras, então eles não conseguiam adorá-los da forma com que eles queriam. Eles acharam isso muito chato, acharam tedioso, sabe? E ficaram, poxa, não, tem que também para adorar, vamos voltar pro egocentrismo aí, né? Temos que adorar. E aí eles foram construir, decidiram, tiveram a ideia, vamos fazer gente. É o que é gente? Eles inventaram o conceito gente, chamaram gente e vamos fazer. E eles começaram a fazer. Pronto. Diferente da crença cristã, diferente da crença africana, a gente não foi construído de barro, nesse caso para os maias. Para os maias foi ditado o barro. Sendo que o barro, quando o Huracão fez um teste, choveu e outros. Eles derreteram, eles eram muito molinhos e não ficou legal. E eles são muito moles, são derretidos, derretia fácil e não tinha consistência. Então não vingou. Depois eles construíram um de madeira, que disseram, madeira vai dar certo. Madeira vai dar certo porque madeira é resistente, é firme e tudo mais. E aí fizeram de madeira. Aí nesse conceito houve a criação de várias personalidades, vamos dizer assim. A gente teve o Kubka Kicks, a gente teve outras personalidades, que eu falo em outro vídeo, depois, para não ficar muito extenso. E aí eles passaram um tempo, até que os deuses se irritaram com eles e perceberam que quando estava, por exemplo, muito quente, eles começavam a morrer, tipo, pegar fogo. Então aí, por irritação, Kukulkan conversou com o Huracan e disse, olha, começa a girar aí e a gente vai fazer um vulcão entrar em erupção e aí tu vai espalhar as chamas do vulcão. E aí fizeram isso e mataram todos. Então assim, né? Acabou o cara de madeira e eles ficaram, como é que a gente vai fazer? Numa coisa que dê pra gente moldar, que seja firme, mas que não seja sem coração, vamos dizer assim. Que esse foi o problema dos de madeira, eles eram loucos por dentro, né? E aí eles fizeram do milho. Do milho. Por que milho? Quem sabe? O milho era muito, muito importante para a cultura mesoamericana. E aí eles puseram o milho, assim como os astecas. Eles também cultuavam o milho, mas para os astecas, eles foram criados a partir de sangue de deuses e de restos de ossos de outras humanidades, vamos dizer assim, de outros seres que vieram antes deles, dos reboots que teve para os astecas. No caso dos maias, tiveram outros antes também, mas que deram errado e que o que veio a dar certo foi com o milho. Com o milho ele tinha coração por dentro, né? Ele é como se ele estivesse esculpindo realmente o filho, né, da planta, né, o fruto, né, a coisa, né, ali, como se fosse realmente, como pensar se fosse um feto, né? E aí eles pegam e fazem de milho. E aí deu certo, e depois eles só tiveram que educar esse povo, né, educar, vamos dizer assim, civilizar esse povo, entre aspas, e dar vários conhecimentos de outras formas que em outros vídeos eu falo. Então, galera, eu acho que é isso. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, por favor. Valeu!